O pacto antinupcial, também conhecido como pacto pré-nupcial, é um contrato conjugal firmado pelos noivos antes da celebração do casamento, durante o processo de habilitação, onde os nubentes poderão estipular livremente tudo o que quiserem sobre o regime de bens, exceto quando a lei, em determinadas situações, impor o regime de separação total de bens, como, por exemplo, o casamento de pessoas com mais de 70 anos de idade. Ademais, como o contrato conjugal traz a noção de contrato jurídico bilateral, as prestações e as contraprestações presentes no contrato devem ser equivalentes, de forma que não pode haver prejuízo apenas para um dos nubentes. E, para que seja válido, o pacto antinupcial precisa ser feito mediante escritura pública e registrado em cartório. Ademais, mesmo havendo a validade do pacto, ele só começa a ter eficácia após a celebração do casamento. Ou seja, o pacto existe, o pacto possui validade, mas só começará a produzir efeitos após o casamento. E, por fim, é importante pontuar que a eficácia do pacto antinupcial perdura até que o casamento venha a ser dissolvido pela morte, pelo divórcio ou pela separação de fato. Afinal, cessada a convivência do casal, também será extinguida a colaboração recíproca. Olá pessoal, vou falar para vocês quanto ao prazo de validade do pacto antinupcial e quanto ao prazo prescricional da ação de anulação do pacto. Pessoal, quanto ao prazo de validade, a lei não estabelece um prazo de validade do pacto antinupcial. Apesar da referência de que a opção pelo regime de bens ocorre no processo de habilitação para o casamento, de acordo com o parágrafo único do artigo 1640 do Código Civil, o pacto não está sujeito ao prazo de habilitação, que é de 90 dias, a contar da extração do certificado, de acordo com o artigo 1532 do Código Civil. Mesmo caducando a habilitação, persiste válido o pacto. Quanto ao prazo prescricional da ação de anulação do pacto antinupcial, é de 4 anos. É descabida a participação de terceiros no processo, em respeito à intimidade e à privacidade das partes envolvidas. Eleito o regime da comunhão parcial, não há necessidade de ser feito o pacto antinupcial, pois deixa o regime legal, que está previsto lá no artigo 1640 do Código Civil, que diz: não havendo convenção ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial, basta a manifestação da vontade dos noivos a ser reduzida ao termo da habilitação, que lá no parágrafo único diz que poderão os nubentes no processo de habilitação optar por qualquer um dos regimes que este código regula, quanto à forma reduzir ao termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Tanto o pacto antinupcial quanto o contrato de convivência são manifestações de vontades acessórias e condicionadas à existência da relação familiar. A distinção, no entanto, perdeu muito do seu significado. A constitucional diferenciação entre casamento e união estável existente no Código Civil, no que diz respeito à concorrência sucessória, foi banida pelo STF, apesar de equivocadamente ter sido eleito o regime do casamento lá no artigo 1829 do Código Civil, que ele traz enriquecimento para o casamento, fazendo assim enriquecimento sem causa. Do pacto antinupcial, ele não se destina exclusivamente ao regime de bens. É exigível a promessa de doação feita por um dos noivos ao outro noivo,
Também poderá ser possível que os noivos eles façam doações recíprocas entre eles, adotando um regime de comunhão universal de bens, que tais previsões são inofensivas, pois recebido o bem doado, ele passaria a pertencer também ao doador, no caso, a outra pessoa. Desta forma, para a validade da doação, é necessário a imposição da cláusula de incomunicabilidade. O doador ele deve expressamente consignar que o bem doado ele ficará exclusivamente para o donatário. Isso está bem previsto no artigo 1668, inciso 4 do Código Civil, que assim a instituição é de bem reservado, já que os bens doados eles não se comunicam. Além disso, os noivos ou seus representantes eles poderão também terceiras pessoas participarem da lavratura do pacto antinupcial e fazer doações de bens ao casal, que também será lícito aos noivos, antes da celebração do casamento, eles estipularem o que desejarem quanto aos seus bens presentes e quanto aos seus bens futuros. Olá pessoal, me chamo Givanildo, vamos dar andamento do nosso trabalho. Falando sobre o pacto antinupcial, vamos falar de algumas restrições que existem. Por exemplo, não pode renunciar às questões sucessórias, como nomeação, direito concorrente e herança, porque isso está escrito no Código, proibição de dispor sobre herança de pessoa viva, no artigo 426 do Código Civil. Também anula a causa que prive a mãe do poder familiar ou altere a ordem de vocação hereditária. Menores de idade. Menores de idade, para fazer o pacto antinupcial, a validade precisa ser condicionada à aprovação do representante legal, ou seja, está disposto no artigo 1654. E também tem que ter transcrição na escritura da autorização para o casamento. Já a eficácia se dá com a realização do casamento. E tem que ter a concordância de ambos os genitores ou representante legal, conforme o artigo 1517. O consentimento pode ser via judicialmente. Já a aprovação não pode se dar suprida pelo via judicialmente. E uma observação, em todos os casos que houver preciso consentimento via judicial, em regra, a separação tem que ser obrigatória conforme artigo 1641, inciso 3. Irei relatar para vocês um pouco sobre a elaboração do pacto antenupcial, que está relacionado à ferramenta que se é utilizada no planejamento sucessório para definir questões de ordem patrimonial. E isso ocorre quando surge a hipótese da dissolução de casamento que se é causado pela morte. No entanto, quando se existe acervos patrimoniais significativos que garantem a continuidade dos negócios, utiliza-se ferramentas sofisticadas, como testamentos e doações, em face da imposição compulsória da herança conjugal. Lembrando também que no âmbito de assento de casamento deve constar os regimes de bens e todos os dados que são referentes ao contrato antenupcial, que está registrado no nosso Código Civil do artigo 1536, inciso 7. Também, quando o efeito se é causado em terceiros, tem que ser registrado em cartório civil do domicílio conjugal, em registro dos imóveis e dos domicílios dos cônjuges. Também, o Ministério Público ele tem que manter a fiscalização dos bens. Obrigada, galerinha, por ficar até aqui no final do nosso vídeo. Lembrando que o link do nosso mapa mental se encontra aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigada e tchau, tchau!